Inchaço tomou conta da sua vida? Os anéis estão ali marcando os dedos? Ih, gente, eu sofro com isso, viu? Os pés parece que eles vão engordando ao longo do dia, né? A calça aperta porque a barriga cresce. E o que leva essa retenção de líquido? Como desinchar? É uma pergunta que eu levei para a nutricionista Débora Albuquerque, justamente para que ela possa nos ajudar. Débora, obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. E vamos falar disso. É mais comum do que a gente imagina e não só nas mulheres? Ou é mais das mulheres? Não, as mulheres têm o ganho por causa da menstruação, né? Mensalmente já tem essa retenção, vamos dizer assim, pelo processo inflamatório, estufamento abdominal é muito comum. Mas os homens também são acometidos, porque tem a ver com o clima, tem a ver com a alimentação, né? Tem a ver com o sedentarismo, então acaba né, isso aí cometendo todas as pessoas. Porque às vezes as pessoas, essa questão do inchaço, elas levam só um fator, mas é um combo. Sim, sim. O clima mais quente acaba influenciando, porque nossos vasos dilatam, então você perde muito líquido para o meio, né? Você tem a questão da alimentação, uma alimentação que, querendo ou não, nós temos alimentos que são naturalmente ricos em sódio. Então, no caso das proteínas animais, por exemplo, carnes, ovos, leites, e quem que não está exagerando no consumo de carne, né? Então, nós temos também os alimentos ricos em sódio. E esses alimentos ricos em sódio, que aí são acrescidos, né? Então, nós temos os embutidos, os enlatados, que também é outra coisa, né? Os fast foods. Então, são alimentos que já estão naturalmente inseridos aí na rotina alimentar das pessoas. E a falta de exercício também, você falou do sedentarismo. O sedentarismo influencia muito nessa distribuição do líquido dentro do nosso corpo. Quando a gente movimenta, você tem uma tendência maior a drenar melhor e esse líquido conseguir ser eliminado. Né? Através do suor, através da urina, da respiração mais acelerada. Então, você consegue ter uma eliminação mais adequada. Isso quando a gente fala de exercícios mais tipicamente, assim, vamos dizer assim, mais aeróbicos, né? Os anaeróbicos, que são mais a parte de resistências e tudo mais, às vezes a pessoa tem uma tendência a inchar. Realmente, porque o músculo trabalhado, né, ele sofreu uma lesão. Então, ali é uma inflamação que o nosso corpo entende como inflamação, ele manda líquido para aquela região, para que as células possam se regenerar ali aquele músculo. Então, é comum na musculação algumas retenções, que aí é pelo músculo trabalhado. E depois isso volta? Volta. Depois, de acordo com as outras atividades, outras rotinas diárias, depois daquele músculo ser restaurado, aí volta tudo ao normal. Eu vou trazer algumas perguntas para Débora Albuquerque, que é nutricionista, e você participa com a gente pelo 99897.000. A gente está falando do inchaço. Essa nossa amiga, a Maria, lá do Santa Mônica, falou: Mônica, não sei o que fazer. Retém líquido, parece que ela não pode usar diuréticos. Ela retém líquido no coração e rins. Não faz xixi, o suor sai pelos poros e fica muito inchado. O que ela pode fazer? Isso aí já é uma patologia. Então, uma patologia, então né? É caso a caso. No caso de antihipertensivos, já é muito comum hoje eles virem associados a diuréticos, né? Para que aquelas pessoas que consomem esse tipo de medicamento, eles não ficam retendo. Né, líquido. Então, já é comum essa associação que a própria farmácia, né, vamos dizer assim, a parte de laboratório já faz. Mas aí é uma patologia e aí tem que ter todo um cuidado bem específico, já que o consumo realmente de diurético não é possível, né? E na alimentação para ela aqui vai fazer toda a diferença? Então, faz, porque ela pode fazer opção pelas frutas mais diuréticas, como melancia, o melão, a maçã, o limão, abacaxi, que são frutas bem mais diuréticas que você consegue eliminar mais, além do bom funcionamento intestinal que ela vai promover, que também é uma outra forma de eliminação, né, de líquidos aí. Então, com certeza, ela pode fazer a opção por esses alimentos mais diuréticos. Geralmente, gente, é mais assim, rico em frutas e verduras. Quando você você alimenta melhor em frutas e verduras, você não erra. Porque você acaba tendo um consumo maior de nutrientes que ajudam nesse equilíbrio, né, do sódio. Então, para você reter cada vez menos. Então, o prato tem que ser generoso quando se trata de verduras e legumes. Por exemplo, as folhas e o que mais que a gente pode ter nesse prato? Aí os legumes, berinjela, o próprio tomate, o pepino, cenoura, pepino, rabanete, brócoli, que é muito importante, o espinafre, tá? As folhas brásicas que a gente chama. Então entra o brócoli, a couve-flor, o espinafre, a couve, são folhas e são legumes ali que ajudam bastante
nessa eliminação, porque eles estão bem em cima disso. A carne vermelha está pela hora da morte, porque o preço subiu assustadoramente. Sim. A gente vai mudar muito o nosso consumo a partir de agora. Sim. Né? E a carne vermelha, ela tem muito sódio. Então, com esse prato generoso dessa fartura que a gente tem, diminuir o consumo dessa carne, pelo Sim. bolso e pela retenção. Isso, com certeza. A gente, o que é ideal, né, que seja feito, aqueles alimentos que já são ricos em sódio naturalmente, como eu falei, a proteína animal, isso. Ela deve ser acompanhada mais pelas frutas e verduras. E não você acrescentar outros tipos de alimento que promovem também, que já tem uma quantidade maior de sódio. Então, ao invés de eu colocar uma carne, jogar um molho de ketchup, de barbecue, não, eu vou colocar ali um molhinho de limão, né? Que aí eu consigo um molhinho de hortelã, que ajuda bastante nessa eliminação, que são diuréticos. Eu não vou associar, o ovo, por exemplo, eu posso colocar um espinafre numa omelete, mas eu não vou associar ele com um hambúrguer, né, que já é um alimento mais acrescido de sódio, o pão, que já tem um acréscimo de sódio. Então, se a gente puder não acrescentar mais, é interessante. Muitas perguntas chegando para Débora Albuquerque, a Márcia Beatriz. A gente falou dessa questão, eu falei dos dedos, dos pés, né? E ela falou que sente o inchaço dela no tornozelo e aí sente dor. Sim, isso é também comum. É, onde nós temos as nossas, né, glândulas linfáticas que a gente pode estar fazendo a drenagem. Então, atrás do joelho tem uma de suma importância, só que o corpo acaba tendo uma dificuldade para poder fazer, né, levar esse sangue, para subir esse sangue. Então, ela fica muito retida aqui do joelho para baixo. Então, o interessante é que ela fique de pé de 50 em 50 minutos e faça aquele movimento de levantar e subir. Né? Isso, de levantar e subir por volta aí de uns 5 minutinhos, várias vezes ao dia. É interessante. Esse exercício é ótimo. Antes da gente fechar essa parte, tem uma amiga nossa que diz o seguinte: Mônica, eu ouvi dizer que o suco de berinjela é muito bom para desinchar. Eu tomo e me faz muito bem. É a Ângela. Sim. É justamente onde a gente entra na parte dos legumes diuréticos, né? Que a gente acabou de falar. Exatamente. E aí tem a questão da fibra também da berinjela, que ela melhora muito o bolo fecal, fazendo com que você capta também muito dessa água, né? Para ser eliminado. Mas ingerir água é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Bom, Ricardo, até lembrei da minha garrafinha que está lá no camarim, eu vou pedir para trazer. Eu vou fazer uma pausa com a Débora Albuquerque, que é a nutricionista que está com a gente, falando sobre como desinchar, como entender essa retenção de líquido e trabalhar em seu benefício, tá bom? Para você acompanhando o Manhã Total, deixa eu mandar um beijo para a Vânia Barros. Oi, Vânia, um beijo para você. Ela está renovando a carteira dela de habilitação. Enquanto espera, o que ela faz? Assista o Manhã Total também pela nossa transmissão ao vivo lá no Facebook. Manda um recadinho lá que o Ian me passa também, tá bom? E é o seguinte, a gente vai agora, né, voltar ao tema retenção líquida, retenção hídrica, um inchaço. Esse negócio que nos acompanha, que é chatinho, tá no inchaço, né, Débora? Infelizmente, todos estão sujeitos, né? A Débora Albuquerque, nutricionista, está ajudando a gente hoje com isso. Deixa eu trazer pergunta, porque tem muita gente participando. A Kelly, Mônica, isso é uma questão também que me incomoda. O peso dela chega a variar 2 quilos ao longo do dia. Será que é por causa da retenção? Isso acontece? Pode acontecer. Até 600 gramas é normal, do começo do dia ao final do dia, tá? Acima disso, tem que estar olhando o que está sendo feito, né? Porque às vezes está exagerando justamente no alimento, na baixa ingestão de água, no sedentarismo, ficando muito sentada. Então, tem tudo isso a ver também. Né? E no caso, por exemplo, tem muita gente que não almoça e ao longo do dia vai comendo alimentos com sódio, que são aqueles fast foods e tudo mais, né? Justamente. E também alimentos muito industrializados. Às vezes faz opção por barras de proteína. Né? Ah, não, eu estou bem alimentado. A quantidade de sódio de uma barra de proteína é muito alta. Por isso, né? Observar o rótulo. Sim, justamente. A quantidade de sódio deixa o produto ali, né? Isso. É interessante a gente tentar fazer uma continha, né? Você olha no rótulo a quantidade que tem de sódio em miligramas e divide pela porção. Geralmente sempre está escrito assim, uma porção, entre parênteses, 30 gramas, 50 gramas. É esse número que você vai fazer a divisão. Então, pega o número de sódio em miligramas e divide por essa quantidade de porção. Se o resultado deu acima de 4, é exagerado a quantidade de sódio naquele alimento. Tá? De 2 a 4 é dentro da moderação.
o ideal é que seja abaixo de 2. Ok. Ai, adorei essa conta para a gente poder fazer, né? Porque o sódio nos rótulos está assim um negócio absurdo. A Darlene, de Patos de Minas. Oi, Darlene, um beijo para você. A mãe dela, em relação a essa questão do inchaço, ela percebeu que a mãe dela está inchando muito a área dos olhos. Faz exercício todos os dias, tem uma alimentação saudável, mas é hipertensa. Tem alguma relação entre inchaço e hipertensão, pressão arterial? Sim. É um dos casos, né, que pode acontecer, mas é patológico, com certeza. Por isso que eu falei que alguns medicamentos antihipertensivos já têm o diurético associado para evitar, né, esses inchaços. Mas pode acontecer sim. Então vale a pena ela fazer a avaliação com o cardiologista, porque tem a ver essa retenção. Queria saber por que minha barriga é alta aqui, ó, na parte de cima. O que deve fazer para mudar? Isso é inchaço também? Então, nem sempre. Às vezes, realmente, é o acúmulo, né? É a camada de tecido adiposo mais grossa, com certeza. Né? Também tem essa possibilidade. Então, as pessoas têm que ter cuidado. É aquele estufamento que você observa, que às vezes você está vendo que o processo digestivo está mais lento, e aquele estufamento que às vezes de uma hora para outra apareceu, isso aí é uma retenção hídrica que a gente pode trabalhar no decorrer do dia. O inchaço tem a ver com inflamação do corpo também, Débora? E pode atrapalhar o emagrecimento? Sim, a inflamação é uma coisa que leva líquido para aquela região, né? Então, o processo inflamatório, independente de onde ele esteja, por isso que a gente falou da menstruação. A menstruação nada mais é do que um processo inflamatório naquela região abdominal. Então, é muito comum ter esse inchaço, essa retenção, porque o corpo manda líquido para lá, porque esse líquido é tão rico em nutrientes para poder ajudar nessa defesa daquela inflamação. Né? Então, o corpo já faz isso naturalmente. Okay? A Eva do Laranjeiras, que é sempre nossa companheira aqui também. Mônica, não sou hipertensa, não tomo nenhum tipo de medicamento e ela também sente diferença em relação ao peso, como a nossa amiga Kelly. E ela tem 52 anos, né? Por esse fator, a idade, né, essa questão do inchaço, ela precisa tomar diurético? É caso a caso a ser avaliado, né? No caso, uma primeira coisa que a gente tem que se preocupar, gente, é não ficar tão focado em balança. Eu falo que nós nutricionistas adoraríamos ficar sem uma balança dentro do consultório, porque realmente ela acaba atrapalhando. As pessoas focam muito na balança e a balança não quer dizer muita coisa. Né? Se você muda a roupa, a balança vai pesar outra coisa. Se você corta o cabelo, se o cabelo está molhado. Então, gente, vamos, né, desprender um pouquinho da balança. O que realmente vai mostrar para mim essa retenção, esse mal-estar, é aquilo da roupa, do espelho, que a gente consegue observar melhor. Tá? E nesse caso, é interessante ela poder, pelo menos, fazer o uso dos alimentos diuréticos que vão ajudar naturalmente. Né? Nós temos aquelas ervas também, os chás, né? O chá de hibisco, o chá de hortelã, que é tão interessante. Cavalinha. O chá de cavalinha, né? Que é um ótimo diurético. Então, tem algumas ervas que a gente consegue usar como forma natural, né? No decorrer do dia. Tem até uma pergunta aqui de uma moça que falou do chá de hibisco. Mas também não é só o chá de hibisco. Não, ele não Você vai, tem que ir variando, não vai fazer, né? Justamente. As ervas, o nosso corpo também se acostuma, né? Então, a gente precisa vir variando os chás para que possa estar tendo essa ação diurética. A nossa amiga Sandra, lá de Capinópolis, acompanhando, né, a Manhã Total, ela está sentindo um inchaço muito forte, ela percebeu isso já há 7 anos, principalmente na barriga. E aí ela colocou Mirena e quer saber se tem alguma relação com isso. E ela sente fraqueza demais. A parte hormonal influencia muito nessa retenção. São um dos fatores também que acabam atrapalhando. A função tiroidiana, né, a questão do ciclo menstrual na mulher. E como o Mirena é um hormônio, estudos científicos comprovando isso, a gente não tem. Não tem. Tá? Mas isso é observado em consultório, na nossa atividade clínica, é bem observado esse estufamento abdominal em pequena quantidade, mas é observado. Tá? Mas eu não posso falar que é isso, que é né? a causa, não. Tem uma amiga nossa lá de Uberaba, a Sirlene, do bairro Fabrício. Olha a perninha dela como é que tá. É retenção de líquido? Ela pergunta. Sim, tem muito a ver com essa retenção, por causa do tornozelo, inchaço demasiado, você aperta, né, e demora a região a voltar. Então, realmente, e são regiões que a gente tem que ter um cuidado, porque se está acontecendo no tornozelo, está tendo dificuldade circulatória, né? Então, por que não ter uma atenção, procurar um cardiologista, um angiologista, para poder estar fazendo essa avaliação e ver se realmente não pode ajudar.
Vou fazer mais uma pausa com a Débora Albuquerque, que está conversando com a gente hoje sobre o inchaço. Já já eu volto com ela. É um prazer também para uma água, né, Débora? Estamos de volta nessa quinta-feira e conversando com a nutricionista Débora Albuquerque. A gente está falando sobre a questão do inchaço que todos nós sofremos. Somos só nós mulheres, não, viu? Os homens também. Eu estava esperando essa pergunta aqui, Débora. A Estefânia do Jardim Sucupira. Um beijo, viu, Estefânia? Suco detox, desincha? Desincha, né? Justamente porque ele está na composição o hortelã, que é diurético, o limão, que é diurético, muitas vezes é a base da água de coco, que é diurético, ou coloca-se maçã e abacaxi, que são frutas diuréticas, coloca a folha verde, que geralmente é a couve, que também é diurética. Então, com certeza, o suco detox, o suco verde, ele tem uma capacidade diurética muito grande. Então, ele pode realmente ser consumido para poder ajudar nesse sentido. É uma delícia. O Flávio está contando para a gente o seguinte, que ele ficou 63 dias imobilizado por causa de uma fratura no pé. Agora está fazendo fisioterapia, mas ele percebeu que está inchaço. Aí já é uma coisa relacionada a esse acidente ou também pode ter a ver com relação à alimentação dele? A tendência é normalizar, né? Como a gente falou, o processo inflamatório ainda existe, ainda está sendo curado, né? Então, o corpo está todo mobilizado para aquela região, né? Então, pode acontecer uma retenção, mesmo porque também tem a questão da mobilidade, que ele ainda não está totalmente, né, assim, efetivo nas suas atividades normais. Então, tem essa dificuldade também, né, de drenagem. Então, assim, a tendência é normalizar isso, não é? Em relação à água, a água é imprescindível para a gente. Eu não sei se dá para a gente falar, então basta na retenção de líquido, mas a gente pode evitá-la? Sim, a água ela é imprescindível para evitar a retenção hídrica. Hoje é muito mais comum as pessoas terem retenção por não ingerir a água e substituírem por outros líquidos, né? A questão do refrigerante, da água gaseificada, né? Que as pessoas, mas é água com gás. Não, a água com gás, ela acaba tendo, né? O gás acaba sendo um pouco inflamatório. Então, vamos com calma aí, que a água gaseificada, ela não pode substituir a água normal, né? E sempre lembrar que o consumo de água deve ser de pessoa para pessoa a quantidade. Essa padronização de 2 litros de água é para uma coletividade. Quando a gente fala assim, olha, todo mundo bebendo 2 litros de água. Mas a gente pode melhorar isso, porque individualmente é 35 ml por quilo de peso. Então, se eu peso, né, em torno de 70 quilos, eu vou ficar entre 2,100, 2 litros e 100, 2 litros e 400, tá? De ingestão de água no dia. Tá? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, repete a continha para a pessoa de casa? 35 ml por quilo de peso. Faz essa conta, multiplica? Multiplica pelo peso. Multiplica pelo peso. Mônica, eu tomo chá de salsa, é uma beleza, me sinto bem. Eu já ouvi dizer que a salsa é uma belezura, né? A Marinês está perguntando. Né? Então, a salsinha, ela tem esses efeitos, sim. Muito bem, a Luciana. Mas não é todo mundo que a gente pode falar, né, gente? Nós temos que ter cuidado com as ervas, né? Não é todo mundo que pode sair por aí bebendo, né? Porque é um chazinho. A gente inofensivo, tem que, né? A erva é uma droga como outra qualquer. Então tem que se levar em conta doenças crônicas e tudo, né, Débora? Todas as patologias. Mônica, eu fico com as pernas inchadas, que faz até um buraquinho na canela. Sinto ardência nas pernas. Então, aí também a situação dela é Luciana, ela não contou a idade, mas é uma retenção Isso, e crônica, essa ardência assim, né? merece ter um cuidado, né, de ser visto aí, diagnosticado por um angiologista, né, ou um cardiologista, porque essa ardência não é uma coisa natural da retenção hídrica, já está mostrando que tem uma dificuldade circulatória ali. Olha só, eu vou mostrar para a Débora os pés da nossa amiga Aline Vasconcelos, que tirou foto dos pezinhos dela e nos mandou. É aquele pezinho, parece uma bolinha, né? É uma retenção crítica também, ela tem 35 anos. Então, vale a pena avaliar, né, a questão hormonal, o processo circulatório mesmo, como que é, a questão do sedentarismo, como que está isso, a ingestão de água, né, que deve ser levada em consideração, os alimentos que ela está fazendo uso deles, né, então tudo isso, porque o clima já está colaborando para poder reter mesmo, então, a gente né, tem porque está muito quente, então você tem que ajudar nos outros aspectos, com certeza. O nosso amigo Luiz, lá do Praia Clube, oi Luiz, um beijo, faz caminhada todo dia. Todo dia. E ele falou, Mônica, eu tô bebendo 3 litros de água por dia, tenho 1,69, 72 quilos. É bem previsto, porque ele está ingerindo, já considerando atividade física também, né? Então, é bem isso, 600 ml por 45 minutos de exercício, você tem que consumir uns 600 ml, somando com o que você
já teria por dia, dá mais ou menos isso mesmo. Aí, mais uma vez aqui, eu acho que é bom reforçar, né? Massagem, drenagem, retiram o líquido, assim, são realmente efetivas? Você, quando está fazendo aquele processo de massagem, você está drenando aquela região, né? Então, realmente, ele ajuda nessa eliminação do líquido retido. Ela não evita uma nova retenção, né? Então, naquele momento da drenagem, você fez, você consegue eliminar, legal, ótimo. Mas você logo depois já começa a inchar de novo, se você não tiver mudança de atitude. Que é né? A drenagem ela não vai evitar, ela não é uma cura para isso, ela é apenas um tratamento ali naquele momento. É muito alta responsabilidade, né, a gente se cuidar. Eu tenho aprendido muito sobre isso e eu preciso te agradecer, Débora. Antes vamos fazer a continha do sódio de novo? Sim. A quantidade, olha no rótulo, a quantidade de sódio que está presente no rótulo, você divide pela quantidade de porção. Tá? Geralmente se coloca lá, uma porção equivale a 50 gramas, 30 gramas, 100 gramas. Então você pega essa quantidade de miligramas, divide pela porção e você, se tiver acima de 4, bastante cuidado porque ele está bem exagerado. Está muito exagerado de sódio. A gente conversou sobre inchaço, sobre a retenção de líquido, aprendemos muito mais com a Débora Albuquerque, que é nutricionista aqui com a gente hoje. Obrigada, viu, Débora? Obrigada pelo convite. Vou levar meu copo para encher também de água. Boa quinta-feira, tá? Obrigada.